no livro do profeta Jeremias. Se você puder abrir no capítulo 1, Sandra, eu estou tão feliz de te ver. Nossa, Deus, né? Só faltou o irmão Jair. Ele não veio, não? Da próxima ele vem, né? Que delícia, gente. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo, querido. Quem está ali na mídia? Marcelo, eu quero falar hoje sobre vasos de honra. Amém? Glória a Deus. Eu sei que todos nós conhecemos essa palavra. E eu quero pedir para você que é pai, que é mãe, acalma o coração da sua criança. Pastor, eu não entendo por que na ceia do Senhor não tem sala para as crianças. Deixa eu te explicar. Esse professor e essa professora que cuida dos nossos filhos o mês inteiro, ele tem o direito de cear junto com a gente. E você que é pai, consegue segurar seu filho por um domingo. Dá glória a Deus. Então, obrigada aos professores que se dispõem com tanto amor. Final do culto, eu preciso falar com a Kathleen e com a Giovana. Não vou embora, por favor, tá bom? Se você for abrir o livro do profeta Jeremias, você vai perceber que ele é um livro desafiador. Por quê? Porque em todo o livro do profeta Jeremias, você vai ver o profeta lutando contra uma situação que o povo de Deus, Judá, estava vivenciando. O povo havia voltado as costas para Deus, havia se voltado para ídolos estranhos, e de repente Deus levanta Jeremias como uma voz profética na sua geração, para que ele trouxesse uma mensagem de confronto e arrependimento. Então, se você começar pelo capítulo 1, acompanhe comigo, você vai ver o chamado de Jeremias, Deus tirando Jeremias de uma situação em que ele falou: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E Deus começa a capacitar Jeremias. Aí no capítulo 2, o Senhor começa a revelar para Jeremias o amor dele pelo povo dele. Como eles eram assim próximos e se tornaram tão distantes, procuraram para eles cisternas rotas que não retinham a verdadeira água. E aí o Senhor começa a apresentar a rebeldia do coração do povo. Se você for passando os capítulos, você vai vendo Deus falando para Jeremias, capítulo 3, sobre a infidelidade do povo, a necessidade de arrependimento. Capítulo 4, aquele povo precisava voltar para Deus. No capítulo 5, o Senhor vai revelar para Jeremias os pecados daquela nação. No capítulo 6, você vai ver que haveria de chegar um castigo sobre o povo por causa do pecado que eles estavam cometendo. E aí você vai para o capítulo 7, e Jeremias vai trazer um confronto para a nação, porque eles diziam assim: olha, nós somos o povo de Deus, nós vamos ao templo e adoramos ao Senhor. E aí Jeremias se levanta dizendo: não adianta você dizer que vai ao templo, porque o templo não protege um povo ímpio. E aí você vai ver no capítulo 8, dizendo que viria um castigo para aquela nação. Capítulo 9, ameaças de ruína e destruição. Capítulo 10, o Senhor falando que o povo estava sendo idólatra. Capítulo 11, dizendo que o povo estava quebrando a aliança com Deus. Capítulo 12. Aí no capítulo 11, Jeremias é conhecido como profeta, quem sabe? Profeta chorão. Como assim, pastora? Você tem ideia, ele escreveu um outro livro chamado Lamentações, de tanto que o profeta chorava. Mas deixa eu falar uma coisa para você, tinha motivo sim ou não para chorar? Tinha, irmãos, tinha muito motivo para chorar. E no capítulo 11, Jeremias começa a fazer o seu primeiro lamento. O que é lamento? É choro. É dizer assim: eu não estou aguentando, Deus. Aí no capítulo 12, você vai ver Jeremias fazendo o seu segundo lamento. E aí Deus responde a ele um texto muito conhecido que nós já ouvimos várias vezes. Deus fala para Jeremias: Jeremias, preste atenção. Se você está cansando correndo com homens, o que você vai sentir quando eu fizer você correr com cavalos? Você está cansado de aconselhar o povo por causa do pecado deles, está lamentando. Mas e quando eu mandar você correr com aqueles que são mais velozes que você? Você vai abrir mão do ministério? Vai abrir mão do chamado? E Jeremias continua chorando. E aí, se você passar para o capítulo 18, eu quero convidar você a abrir comigo, que é onde eu vou pregar hoje. No capítulo 17, você encontra o quarto lamento de Jeremias. Jeremias está lá dizendo: Deus, eu não aguento mais. Você vai ver Jeremias dizendo assim em algum momento do livro de Jeremias: Deus, eu não me neguei a ser o teu pastor.
Mas eles me lançam em cisternas, eles me deixam solitário. Deus, eu não estou aguentando mais. E Deus fala, Jeremias, eu estou precisando ensinar uma lição para você. Capítulo 18 de Jeremias, verso de número 1. Deus aparece para Jeremias e a palavra do Senhor diz assim, leia comigo, assentado como você está. Palavra que foi dita ao profeta Jeremias da parte do Senhor. Verso 2. Levante-se, Jeremias, e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que eu vi que o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão dele, ele tornou a fazer um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês, como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar? Pai, nós somos o teu povo, somos barro nas tuas mãos. E o Senhor é o nosso oleiro. Por isso, Senhor, rendidos estamos à vontade do Senhor. Fala conosco. Senhor, aqui na frente tem um vaso de barro, para que a excelência do poder seja tua e não minha. Por isso, Senhor, nós damos a ti toda a liberdade. Enche o nosso coração da tua palavra, dá-nos a admoestação que precisamos, o encorajamento que necessitamos, dá-nos a direção que nós temos que receber, alinha a nossa vida ao céu, para que nós saiamos daqui hoje mais uma vez edificados e mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Queridos, aqui nós temos um grande desafio. O primeiro desafio é que Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, levanta. Um capítulo anterior, Jeremias estava como, irmãos? Lamentando. Sabe aquele momento em que a gente está na nossa vida, uma vida tão difícil, que a gente começa a murmurar e reclamar. E às vezes tudo que Deus requer de nós é um posicionamento. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, para com isso, levanta. Sai do teu lugar, fica de pé. E aí eu fico imaginando se você hoje recebesse uma palavra profética dizendo, levanta, servo de Deus, você dizer, glória a Deus. Mas o curioso é que Deus manda Jeremias levantar para depois fazer o quê? O que está na sua Bíblia? Para descer, irmão. Eu acho Deus maravilhoso em tudo isso que Ele faz. Porque parecia que Deus ia exaltar o profeta. Mas Deus estava querendo ensinar algo para ele. Então Jeremias sai desse lugar de murmuração e lamento e começa a se humilhar na minha presença. Desce para um lugar, as olarias, nos tempos do Antigo Testamento, elas eram construídas em vales, em lugares muito baixos. Geralmente as pessoas não gostavam de ir lá, era uma obra de um artesão solitário. O que as pessoas gostavam era de pegar o vaso pronto e levar para casa. Mas ninguém queria descer naquele lugar para ver a obra ser feita. Mas Deus chama Jeremias, o profeta, que reclamou, que murmurou, que chorou, e diz, desce lá, Jeremias, e para um pouco da sua agitação interior. Por que estão dizendo isso, pastora? Por quê? Porque olha o que o texto diz. Lá, Jeremias, você vai ouvir as minhas palavras. Irmão, Jeremias já tinha ouvido as palavras do Senhor muitas vezes. Mas aquelas palavras que o dirigiam a confrontar o povo traziam inquietação à alma dele. E aí Jeremias ouve o Senhor dizer, você vai descer naquele lugar e lá, parado, sem a influência de ninguém, você vai ouvir o que eu tenho para te dizer. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai te lançar numa cisterna, ninguém vai colocar você em perigo, você não vai precisar se sentir exaurido, cansado, mas você vai me ouvir. E o texto 2, o verso 2 diz assim, que então ele obedeceu, desceu à casa do oleiro, e eis que ele começou a perceber que o oleiro estava trabalhando sobre a roda. Irmãos, profeta gosta de falar. Mas vão existir momentos na nossa caminhada de fé que Deus nos tira da cena principal e nos coloca apenas para ouvir.
O profeta que mais falou na Bíblia, um dos maiores livros da Bíblia, em que nós mais ouvimos o que Deus tinha para dizer através de Jeremias, agora estava calado, apenas de longe, observando o que Deus queria ensinar para ele. Meu irmão, não fique aterrorizado quando Deus tirar você de uma posição de destaque. Deus tem uma maneira de trabalhar até com os profetas de Deus. Deus não estava trabalhando apenas com o povo rebelde, Ele estava trabalhando com Jeremias. Jeremias, fica um pouquinho quieto. Deixa eu te mostrar o que eu vou fazer com o povo que você está cansado de falar para ele. Se o Senhor mandar você parar, para um pouquinho. Ouve o que Deus tem para falar. Deus não vai retirar a sua graça, a sua unção, o seu favor de sobre a sua vida. Ele vai te ensinar algo mais profundo, algo mais relevante. E a Bíblia diz que Jeremias fica ali parado e começa a observar o oleiro mexendo na roda. E na roda tinha um vaso. E era um vaso de barro. Eu quero começar por aí, eu sei, eu não vou te explicar todo o processo. Nós já ouvimos muitas pregações sobre isso. Mas eu quero liberar sobre vocês algumas verdades que o Senhor tem falado comigo. Ser vaso de barro é muito importante, irmãos. Porque quando Deus foi criar o homem, Ele não criou o homem do ouro, Ele criou o homem do barro, do pó da terra. Porque o barro revela a nossa fragilidade humana, revela a nossa pequenez, mas também revela uma qualidade muito profunda do barro. O barro é moldável. O barro é flexível. O barro está entregue. Aleluia. Eu quero dizer que não importa se nós somos de barro, nós somos rendidos às mãos do oleiro. Eu quero declarar que a nossa história não está fadada a ser uma história rígida. Eu vivi isso, eu passei por aquilo e a minha vida acabou. Não, Deus continua com as suas mãos, trabalhando na nossa história e moldando. Irmãos, está me ouvindo aí? Voltou, glória a Deus, aleluia. Gente, eu não tenho dificuldade com isso. Esses dias eu fui pregar numa cidade, e aí a irmã chegou para mim e fez, eu te conheço, pastor. Eu falei, vixe, da onde você me conhece? Lá do Confeban. Você não é a pastora que sobe na cadeira e prega em cima da cadeira quando não tem som? Eu falei, sou eu. Eu estava lá no meio daquelas 800 mulheres, a senhora não se intimidou porque o som acabou, subiu nas cadeiras e foi pregar ali sem som mesmo. Fui eu mesma. Então, se acabar o som, a gente prega sem som. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor é um Deus paciente que molda a vida do barro. Mas o que é curioso é que, além do barro ser entregue, ele entregue a um Deus todo-poderoso. Ser o oleiro indica controle sobre a vida do barro, irmão. Deus, Ele tem todo o poder para fazer da nossa vida o que Ele quiser, mas mais do que isso. Além de todo o poder, Ele é soberano. Ele faz da nossa vida o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Irmãos, eu hoje conversava com um rapaz, um jovem casado, e nós falávamos o seguinte, toda a trajetória de vida que ele vivenciou, experiências de dor, de luta, tudo isso construiu, ele dizia, construiu o homem que eu sou. E é. Eu quero declarar sobre você que paralisações, tempos de angústia, enfermidades, tempos de dor, momentos em que a gente se afasta do propósito e volta para o propósito, momentos de solidão, momentos de congregar, momentos de crescimento e momentos de paralisar, tudo faz parte das mãos pacientes do oleiro moldando a nossa história. Glória a Deus. Que bom que você não é feito de adamante como Wolverine, porque senão você não poderia ser moldado pelas mãos do Todo-Poderoso. Mas sabe o que é difícil, irmãos? É entender que Ele, além de ser poderoso, Ele é soberano. Soberania é um atributo de Deus que muitos de nós não gostamos de falar sobre Ele. Porque soberania nos coloca num lugar de impossibilidade de ter domínio sobre a nossa vida. Quando a gente lê aquele texto de Romanos 8, que diz assim,
Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aqueles que dantes o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A gente acha lindo, a gente acha romântico, a gente dá glória a Deus, mas quando a prova vem na vida do vaso que é de barro, a gente fala, Deus está doendo. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, querido, cooperam. As perdas cooperam. As lutas cooperam. As dores cooperam. As enfermidades cooperam. Pastora, mas eu não quero. Mas Deus é soberano sobre o vaso. E Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Essa é a nossa composição. E glória a Deus por isso. Porque é também a nossa maior qualidade. Sermos entregues e rendidos. Mas é curioso porque o Senhor vai pegar o vaso, a mim e a você, e vai nos colocar num lugar não muito agradável. Quem aqui já viu uma roda de oleiro, levanta a mão. Eu já vi. A roda é algo que gira na velocidade imposta pelo oleiro. Ele vai reduzir a velocidade ou ele vai acelerar o processo de acordo com o que ele achar que precisa na vida do vaso. O problema não é a vida ser uma roda que nos leva a momentos muito difíceis. O problema é que se o vaso sai do centro da roda, ele quebra. Deus pode nos levar a processos indistintos. O meu processo pode não ser o seu processo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você precisa ficar no centro da vontade de Deus. Tudo pode estar caindo ao seu redor, as lutas podem estar tamanhas, a sua conta pode estar vermelha, a enfermidade pode não ir embora, a sua casa pode estar vazia, mas se você se mantiver no centro da roda, você vai continuar nas mãos do oleiro. Então não saia desse lugar. Ah, pastora, mas está difícil, eu não aguento mais servir a Deus desse jeito. É nessas horas que os processos de muitos se perdem. Se perdem porque eu não quero ficar nesse lugar desagradável, girando o tempo todo. O vaso quebra. Pastora, eu não quero ficar num lugar onde o oleiro apressa o giro. E eu fico quase que tonto de tanta tribulação que chega na minha casa. Fica no centro, porque Ele está vendo o final do vaso. Ah, pastora, mas Deus está demorando demais. Você viu como Ele tirou o pé da roda? Já era para eu estar num outro patamar. Já era para eu estar em outro nível espiritual, em outra vivência de fé, com outra família, com outro jeito. Mas Deus sabe como Ele faz com o vaso. Fica no centro da roda, irmão. Deus está trabalhando. E Deus é um Deus paciente, mas também é um Deus perfeito. Ele não vai fazer um vaso de qualquer jeito. Ele vai pegar o vaso e Ele vai colocar a velocidade certa. Mas Ele também vai colocar uma pressãozinha no vaso. Ele pega o vaso e começa a fazer o quê? Quem já viu o oleiro apertando o vaso? É feio, irmãos. Eu até acho meio nojento. Porque fica aquela gosma meio mole e ele toma que aperta, e toma que aperta. E o vaso sobe e fica magrelo, sobe e fica gordinho. Aí ele muda de ideia, faz o vaso mais gordinho. Aí depois ele pensa, está muito gordinho, vamos ficar ele mais fitness. E coloca ele mais magro. E vai moldando o vaso. Aquilo ali é um desgaste. É um desgaste. Aí você pensa, pastora, eu não estou mais aguentando aquele meu trabalho lá. Eu estou desgastado. E Deus, calma, eu estou com a mão sobre você. São as minhas impressões digitais que estão sobre a sua vida. Eu estou pressionando, mas porque eu sei quem você vai se tornar. Eu sei quem você será depois da prova. Você nem sabe quem você vai ser, mas eu já estou vendo todo o processo. Então, meu irmão, não pula do centro da roda, não. Fica lá. Sabe, queridos, Ele sabe o que faz, Ele sabe como faz. As circunstâncias, elas nos moldam. As provas, elas nos fazem crescer. As experiências, elas nos amadurecem. E mais do que isso, o centro da roda não é só importante, porque nos garante estabilidade na vida de fé. É importante porque nos garante um resultado melhor do que aquele que nós planejamos para nós mesmos. Estar naquele lugar não é garantia de que nós não vamos quebrar. Volte comigo para o capítulo 18, verso de número 4. O vaso estava no centro da roda, sim ou não?
Mas o que aconteceu com o vaso? Ele quebrou. Pastora, Deus não vai me livrar não de quebrar? Não, olha que coisa. Não vai. Não vai não. Ele vai deixar quebrar. Sabe por quê? Olha o que o texto diz. O vaso que o oleiro fazia de barro se estragou. Estava indo tudo bem. Mas, de repente, ele ficou estragado. Mas olha que coisa tremenda. Ele não estragou na mão de ninguém mais. Foi na mão de quem? Do oleiro. Vão existir momentos na nossa história, irmãos, que a gente vai quebrar um bocadinho. O pecado faz a gente quebrar, a gente começa a se sentir indigno. As nossas más escolhas fazem a gente quebrar, a gente se sente indigno. As manotas que a gente dá fazem a gente quebrar, a gente se sente indigno. Muitas vezes as tribulações nos quebram e a gente se sente incompatível em estar ali naquele lugar, nas mãos do oleiro. Mas o que é interessante desse versículo, eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Não é que o vaso quebra. Glória a Deus. É que Deus não joga fora o vaso quebrado. Deus podia olhar para o vaso que quebrou e se estragou na sua mão e falar o quê? Já era. E jogar fora o vaso. Mas olha o que o texto diz. Eis que como o vaso estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer do mesmo vaso que estava nas suas mãos estragado um outro vaso. Glória a Deus. A questão não é quebrar. A questão é onde quebramos. Se quebramos nas mãos do Senhor, Ele não desiste de nós e não nos lança fora. Ele continua com a gente na mão dEle. E trabalhando, 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 para a gente ser um vaso melhor. Sabe, queridos, essa é a grande lição. Deus decidiu continuar com o vaso na mão, ainda que estragado, para fazer dele um vaso melhor. E uma vez que Deus nos fez de barro, nós precisamos entender para que nós fomos feitos. Depois que Deus prepara um vaso, eu quero chamar você de vaso escolhido. Você pode dar glória a Deus? Eu e você somos vasos escolhidos por Deus. Vasos diferentes, para diferentes usos, mas todos nós nas mãos do mesmo oleiro, sendo trabalhados por Ele. Eu quero que você abra comigo 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, quando Paulo vai falar um texto muito interessante. Ele vai dizer que numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e vasos de barro, uns para honra e outros para desonra. Agora, deixa eu te explicar esse termo aí. Porque você está ouvindo que Deus criou vasos para honra e criou vasos para desonra. Eu quero dizer para você que não é essa honra e essa desonra que você está entendendo, não. Deixa eu te explicar. Na sua casa tem vaso de planta, sim ou não? Quem tem, levanta a mão. Vaso de planta. Na sua casa tem vaso que coloca perfume? Um vidrinho de perfume, quem tem? Por favor, irmão, fica cheiroso. Né? Vaso de perfume. Agora, na sua casa, tem aquele outro vaso que fica dentro do seu banheiro. Primeira pergunta, todos são o quê? Vasos. A questão não é ser só um vaso. A questão não é o material usado para fazer o vaso. Cerâmica, vidro, ouro, prata, barro, pau. Não é isso. Mas é como esse vaso se deixa usar. Quando diz que o vaso é para honra, ele é para um uso especial. Quando diz que ele é para desonra, ele é para um uso comum. Ou seja, aquele que você aperta a descarga é para um uso quê? Comum, de desonra. Ninguém sai carregando ele pela casa dizendo, vem ver o que foi produzido aqui. Isso não acontece, irmãos, porque é desonra fazer isso, né? Eu tenho que contar isso, vou matar os meninos de vergonha. Quando eles eram pequenos,
que todo médico falava assim, não causa prisão de ventre nos filhos, não fala que é nojento. Aí o que é que eu fazia, né? Quando eles terminavam de fazer aquelas obras tremendas, aí eu chegava lá e dizia, que coisa mais linda! Como ficou bonito! E aí eles ficavam assim, olhando para mim. Aí esses dias o Dani, um dia para trás, estava falando, mamãe, que coisa esquisita, você ficava elogiando as nossas obras, mas é para vocês não terem prisão de ventre. Porque tem mãe que fala, dá descarga nisso, que coisa horrorosa, não é? Porque acha que aquilo ali é uma coisa horrorosa. Não, irmãos, tem que sair. Tem que sair. Então, não é relevante o material do vaso, mas é o uso para o qual ele é destinado. Você pode ser um vaso de barro, o seu irmão pode ser um vaso de ouro, o outro pode ser um vaso de madeira. Olha, uma vez eu estava em casa e a Neia, quem conhece a Neia? A Neia é uma bênção, né? E a Neia tem um trabalho muito difícil, que é de viajar, né, pelos lugares para conhecer os hotéis. Que difícil, né, irmã Joana? É um trabalho muito sofrido, né? E aí ela mandou uma mensagem para mim. Sabe onde eu estou? Eu estou em Dubai. E eu falei, sério? Ela falou, sério. Olha o tamanho do quarto que eu estou. Tem piscina dentro do quarto. E aí ela foi com a câmera assim, chegou lá no banheiro e falou, olha como é que é o vaso sanitário aqui. Sabe de que era o vaso, irmãos? Chuta. Era de ouro. Aí eu pergunto para você, o material usado no vaso era melhor do que o da nossa casa? Mas a destinação do uso era a mesma. Então Deus não está preocupado com a sua aparência, mas como você se deixa usar. Então não olhe para o irmão que parece ser de ouro e diga assim para Deus, ai Deus, eu sou só de barro. Irmãos, todos nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então não fique preocupado se o outro canta melhor, fala melhor, prega melhor, ensina melhor, se o outro está em cima, você está embaixo. Deixe-se usar para o fim que Deus preparou você. Se você estiver no lugar onde Deus te colocou, você será vaso de honra na presença do Senhor. E o texto diz que há muitos vasos numa grande casa. Ou seja, diversos vasos com usos diferentes. E a importância não é o seu material, mas como eles são usados. Não tem na obra de Deus maior valor quem se deixa aparentar melhor, mas quem se deixa usar melhor. Diga para o seu irmão, deixe-se usar. E você será vaso de honra. Agora, cada vaso terá um tratamento específico. Abra comigo a sua Bíblia. Sheila, que bom te ver aqui. Glória a Deus. A Sheila estava com dengue, ficou no hospital internada, né, Sheila? Glória a Deus que está aqui. Glória a Jesus. Olha o que Romanos, capítulo 9, verso 21 vai dizer. Voltamos para a soberania de Deus. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Olha que coisa tremenda. Verso 21, ele revela a essência do Evangelho. Ele vai dizer o seguinte, olha, apesar das diferentes formas que Deus nos dá, nós todos somos uma mesma massa. Todos fomos feitos da mesma natureza, ninguém é melhor do que ninguém. Olha o que o texto diz, Deus, na sua soberania, pega a mesma massa e faz uns vasos para um uso especial e outros para um uso comum. Então, meu irmão, ninguém pode se vangloriar diante do outro. Somos todos feitos da mesma essência. Todos somos barro. E o texto vai dizer que Deus é paciente com os vasos que são objeto da sua ira. Entenda, não são vasos que Deus criou para a ira, mas são vasos que serão objetos da sua ira. Depois você pega esse mesmo texto e lê em outras versões, como a NVT. E você vai entender melhor
a explicação desse texto. Porque fica parecendo que Deus pegou uns e falou assim, olha, eu vou te criar para você ir para o inferno. Não parece? Mas eles são destinados a receber a ira de Deus. Por quê? Por escolha deles, irmãos. Aqueles que se submetem a sua vida, a uma vida de pecado, a uma vida de afastamento de Deus, de profanação do seu nome, uma vida diferente dos preceitos da palavra, eles receberão a ira de Deus. São vasos destinados para ira. Mas Deus suporta esses vasos para que a sua misericórdia alcance com glória vasos de misericórdia. É exatamente aquele texto que diz que crescerá no meio do povo de Deus tanto joio quanto trigo. Se Deus arranca o joio, Ele sacrifica também quem? O trigo. Mas se Ele pacientemente suporta o joio que cresce junto do trigo, no tempo certo Ele faz a devida separação. Então Deus está suportando com paciência vasos destinados para a ira, para que os vasos de misericórdia recebam a glória dEle no devido tempo. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que me preocupa demais. Se Deus é paciente com aqueles que erram, até com o vaso que quebrou e se estragou nas suas mãos, por que nós, igreja do Senhor, somos tão rápidos em querer ceifar a vida do outro que peca? Sabe, irmãos, nós precisamos ser diferentes. Certa feita, Jesus estava entrando numa cidade com alguns dos seus discípulos. E aí os filhos de Zebedeu, conhecidos como filhos do trovão, entraram e o povo daquela cidade não os recebeu. E aí, aqueles dois homens, Tiago e João, começaram a dizer para Jesus, Jesus, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e aquela cidade inteira seja consumida? Jesus olhou para eles e não elogiou a fé deles, porque precisava ter fé para orar e pedir para fogo do céu descer. Mas Jesus não elogiou. Ele parou e perguntou assim, de que espírito vocês são? Se o Filho do Homem veio salvar e achar o que se havia perdido, por que vocês querem, por causa de um erro daquela cidade, destruir toda uma cidade? Olha, os discípulos sabiam que se eles orassem, fogo do céu ia descer. Mas Jesus confrontou aquela religiosidade, disse, eu sou um Deus de misericórdia. Eu sou um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de recomeço, um Deus de restauração. O vaso que se estraga, eu não jogo fora, eu continuo com ele na minha mão. Mas a igreja quer chutar o vaso para fora. Como se aqueles que erram não fossem dignos de outra oportunidade, somente eu. Irmãos, nós temos que ser misericordiosos. Sacrifício não é o que Deus procura, é misericórdia. Muitos olhares que julgam, condenam uma atitude, uma conduta. Irmãos, preste atenção. Nós somos uma igreja que não passa a mão no pecado. Mas sabe uma coisa da qual eu me agrado e me alegro? É que nós não somos uma igreja que os pastores fizeram um curso de detetive particular. Preste atenção, eu não tenho Instagram, e muito menos Face. Então pode ficar tranquilo que eu não vejo nada que você posta. Pastor João tem, mas coitado, quase nunca entra, né, amor? Para lá, porque a gente não tem muito tempo. Agora, se a gente souber de algum pecado, isso vai ser acompanhado e corrigido. Agora, irmão, para com isso, de lançar o povo no fogo, se Deus não lançou. Deus não desistiu de nós. Deus não abriu mão de nós. Espera aí, eu sei de onde Deus me tirou e quantos pecados eu, pastora Tássia, já cometi na minha vida. E não foram poucos, foram muitos e muito, muito mais sérios. Que é isso, pastora? O que você está fazendo aí? Eu sou um vaso quebrado que Deus refez. Agora a gente quer pegar o vaso e dizer assim o que Deus não disse. Pega o vaso, chuta o vaso, joga o vaso, mata o vaso. E Deus está do céu perguntando para nós de que espírito vocês são. Começa a orar pelo vaso que quebrou. Começa a orar pelo vaso que estragou, ao invés de começar a falar mal dele. Começa a dizer, Deus, eu abençoo aquele vaso.
Sabe, eu ouvi uma coisa muito linda de uma mãe esses dias. Ela foi conversar comigo e ela dizia assim: antes, quando a minha filha errava, eu falava assim: Deus, ela é isso, ela é aquilo. Mas Deus me corrigiu. E hoje, quando a minha filha erra, eu começo a profetizar sobre ela. A minha filha é uma bênção. Ela será uma adoradora. Ela falou assim comigo: pastor, eu já vejo ela no altar ministrando. E se você olhar para a vida dessa moça hoje, ela está toda estragada. Mas aquela mãe mudou de posicionamento, porque ela entendeu de que espírito ela é. Eu quero convidar você a entender de que espírito você é. A não ser aquele que é a palmatória do mundo, o julgador do universo. Não se assente no trono de Deus. Já tem um reto juiz que julgará todas as coisas, inclusive os segredos do coração do homem. Você não está nesse lugar, Deus não te colocou lá. Deixa Deus fazer a obra dele. Fechando esse parênteses, é impressionante a maneira como Deus trata cada vaso, com um cuidado tão especial, para com os obedientes, para com os que são de misericórdia, para que eles encontrem mais da presença de Deus. Mas se tem uma coisa que Deus não vai abrir mão, irmãos, é de limpar o vaso. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 25, verso 4. A palavra do Senhor vai dizer assim: tira da prata as escórias, e sairá então um vaso para fundidor. Na NVT vai dizer assim: remova as impurezas da prata, e o ourives poderá com a prata criar um vaso de valor. Irmãos, não tenha dúvida. Em Jeremias, Deus estava dizendo para o profeta, no capítulo 18, Jeremias, eu sei que você está vendo um povo pecar. Eu sei que você está vendo um povo se afastar de mim. Eu sei que você está vendo um povo idólatra, rebelde, obstinado. Um povo que está amando mais a Baal do que a mim. Eu sei, Jeremias. Mas para de reclamar e desce à minha presença. E eu vou te mostrar o que eu posso fazer com esse povo. Se ele se estragou, eu vou transformá-lo nas minhas mãos em outro povo. Sabe, irmãos, eu e o pastor João já fizemos muitas campanhas de oração por pessoas que estavam em pecado. Não é verdade, amor? Mas a nossa oração sempre foi: Deus, o Senhor conhece o que nós não conhecemos, que se chama coração do homem. Se essa pessoa ainda quer a tua presença e deseja o Senhor, restaura a vida dela. A gente nunca orou: Deus, manda fogo, quebra o pescoço, chuta da presença. Não, irmãos, restaura a vida dela. Paulo disse a Timóteo, certa feita, que aquele servo do Senhor que não deveria contender, deveria ser brando para com todos e corrigi-los na expectativa de que eles fossem livres dos laços do diabo e voltassem à sensatez. Todo líder precisa ter uma expectativa sobre a sua ovelha. É que ele seja livre dos laços do diabo e volte para a presença. O líder que não deseja uma ovelha restaurada, ele pode ser tudo menos um pastor. Porque o pastor não tem prazer na ovelha que sai do aprisco. Ela tem prazer na ovelha que volta, ainda que quebrada, ainda que ferida, mas ela volta. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse é um rebanho. Que existe um pastor que não é o pastor João nem a pastora Tássia, é o pastor Jesus, o supremo pastor e bispo das nossas almas. E o prazer dele é olhar para você e dizer: eu vou restaurar a sua história. Eu vou fazer você de novo. Eu não desistirei de trabalhar na sua vida, porque eu morri por você. Eu dei o meu filho por você, então por que eu não posso investir um pouco mais na sua história? Ele pode, irmãos, e ele quer. Glória a Deus, porque se não fosse a misericórdia do Senhor na minha história, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor me tirar daquele lamaçal que eu vivia, eu não estaria aqui. E se você perguntar: pastora, você só está aí porque você foi uma crente santa e perfeita? Eu não fui. Eu fui uma pecadora, sem vergonha. Mas Deus, irmãos, me restaurou. Mas Deus me transformou e tem feito essa obra, como diz Filipenses 1:6.
A boa obra que o Senhor começou em nós, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus não voltou, então vamos continuar sendo aperfeiçoados até que Ele venha. Aleluia! Glória a Deus! Então, meu irmão, minha irmã, se Deus não desistiu de você, por que você já desistiu? Ah, pastor, eu tinha promessas de Deus, mas aí elas ficaram pelo caminho. Deus não se esqueceu de nenhuma das suas promessas. Ah, pastor, um dia eu tive um sonho de ser usado como um vaso de honra. E quem diz que Deus ainda não quer usar a sua misericórdia sobre a sua vida e sobre a sua história? Ah, pastora, mas a minha vida foi marcada por algo que não respalda o meu ministério. E daí Deus transforma a maldição em bênção, Ele faz nova todas as coisas. Nós servimos a um Deus, irmãos, que é perdoador, longânimo. Ele ama nos abençoar, rico em perdão. Pastora, isso é a hipergraça? Não, irmãos, está longe disso. Porque o vaso precisa ser limpo pelo oleiro. Deus vai limpar o vaso, Deus vai pegar o vaso e vai transformar o vaso, mas Deus vai fazer isso para que o vaso seja completamente preparado. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. A palavra do Senhor vai dizer assim: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Olha, querido, vaso para honra, ou seja, você será um utensílio que tem um fim, uma finalidade honrosa. Você, além disso, será limpo pelo Senhor, preparado. Você estará pronto para que o Senhor empregue a sua vida na casa dEle, na obra dEle. E você será respaldado pelo próprio Deus. Mas, pastora, purificado de quê? Abra comigo no verso anterior, do mesmo capítulo, de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. A palavra do Senhor diz assim. 2 Timóteo 2,19, a palavra do Senhor diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E logo em seguida, ele vai dizer: se você fizer isso, verso de número 20 e 21, se você fizer isso, você será um vaso preparado para toda boa obra. Se você se afastar, meu irmão, do pecado, da injustiça, do julgar, do criticar, do mentir, do adulterar, do prostituir, Deus não vai desperdiçar alguém que deseja ser usado. Deus vai santificar você. Deus vai levantar você. Deus vai preparar você. Deus vai capacitar você. Deus vai ungir você. Deus vai te honrar. E você será um vaso útil na casa e na obra de Deus. Agora, 1 Tessalonicenses 4:4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra. Deus quer nos usar, irmãos? Sim. Deus vai desistir de nós, irmãos? Não. Deus quer nos purificar? Sim. Mas existe um alerta para nós como igreja dos últimos dias. Comece a possuir a sua vida em santificação e honra. Santo não é quem é perfeito, é quem é separado e consagrado para Deus. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Vasos de honra para Deus. Vasos usados para a sua glória. Vasos que se deixam moldar. Vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa.
Vasos que vão continuar pecando, porque são imperfeitos. Vasos que vão muitas vezes desagradar a Deus, mas que correm para a presença e Deus restaura. Vasos que têm uma promessa do oleiro: se você estragar na minha mão, eu não vou te arremessar fora, eu vou restaurar a sua história. Se você é esse vaso, irmãos, que um dia esteve no centro da vontade de Deus, e Deus estava moldando e trabalhando, e de repente o vaso estava mole, estragou. Ou até você foi um vaso preparado, colocado assim numa posição de destaque. Tem aquele vaso bonito que a gente tem em casa e a gente coloca na posição para todo mundo ver. Mas aí o nosso filho resolve jogar futebol. Mas não foi o meu não, tá, irmão? Porque o meu não sabe jogar futebol, não. Mas o seu filho resolve jogar futebol. E aí ele pega a bola e chuta a bola e quebra o vaso. Ele errou, sim ou não? Pergunta número 1. Você joga fora o vaso quebrado ou o seu filho? O filho não vai ser jogado fora. Tem uma mesa que Deus preparou para nós, os filhos. Quando os meus filhos erram, eu não lanço os meus filhos fora da mesa. Eu não falo para eles: vocês estão proibidos de comer aqui com o pai e a mãe, sacrossantos e perfeitos. Não, filho tem lugar à mesa sempre. Agora é tão bonito quando o filho vem e fala: perdoa, mamãe, perdoa, papai, eu errei, eu quebrei o vaso. Mas o lugar que Deus tem preparado para mim e para você é um lugar de filhos. Nessa noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei em qual momento pareceu que a roda girou tão rápido que você estragou, que você fez uma má escolha, você se afastou. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, eu vim aqui dizer para você que o mesmo Deus que viu o vaso estragar, Ele segurou bem firme o vaso e disse: eu não desisto de você, eu vou continuar trabalhando com você. Enquanto a vida girar, enquanto as lutas acontecerem, eu estarei moldando a sua história. Hoje é noite de você restaurar o seu coração, a sua esperança e a sua convicção de que Deus não abriu mão de você. Pai, nessa hora nós queremos orar ao Senhor. Existem muitos vasos aqui nessa noite, diferentes vasos. Uns de ouro, uns de prata. A casa é grande, Senhor. Tem vaso de pau, tem vaso de barro. Mas, Senhor, o oleiro é o mesmo. Fomos tomados da mesma massa. Aleluia, 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 aleluia. Não há vaso melhor do que o outro aqui, Senhor. Oh Deus, nós precisamos desse trabalhar contínuo do Senhor. Não deixa a gente pular da roda, Jesus. Vidas que um dia estiveram tão no centro e hoje estão à margem da roda. Eu oro para que hoje haja um liberar de renovo nos corações. Um liberar de cura nos corações. Um liberar de resgate nos corações. Um liberar de poder nos corações. Um liberar da presença nos corações. Um liberar da ação do Espírito Santo de Deus nos corações. Serebás. Xerecandarabassuriê, canderebaxoriandarabacê. Oh, recandarabassuriandarabaxê. O batismo de misericórdia. Nós sabemos de que espírito somos e nós somos do Senhor. Assim como o pai do filho pródigo, os braços da igreja têm que estar abertos. Assim como a pérola, a dracma que se perdeu e foi encontrada. Assim como a ovelha que foi trazida de volta. Nós queremos um batismo de misericórdia sobre essa igreja, Senhor. Ecandarás. Deus, eu oro por ministérios sendo restaurados. Meu Deus, vidas que ficaram marcadas pela desonra e pela vergonha, eu quero resgatá-las nessa noite, pelo poder do nome de Jesus.
Vasos que pararam no meio do caminho e abortaram o processo. Voltem para a roda nessa noite. Ah, Jeremias, você não está entendendo, Jeremias. Eles são pecadores, mas eu faço com eles o que eu quiser. Se eu quiser fazer deles, da casa de Israel, um novo vaso, eu vou fazer. Oh, Jesus, você pode clamar nessa hora. Diga: Senhor, não abre mão da minha vida, não abre mão da minha vida, não abre mão da minha vida, Jesus. Serebaia sou. Pai, eu sou de barro, eu me rendo, eu sou flexível. Pode me moldar, Senhor. Pode trabalhar no meu interior, no meu exterior, no mais profundo do meu ser. Eu quero pedir para todo mundo ficar de olhos fechados em oração. Mas se você é esse vaso que precisa voltar para a roda, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Vou pedir para os irmãos apagarem a luz ali, para ninguém ficar olhando. Por favor, algum diácono apaga a luz ali para mim. Vasos nas suas mãos, Senhor. Vasos nas suas mãos, Senhor. O Senhor não desistiu, o Senhor não abriu mão de nós. Nossas escolhas não determinam a intensidade do teu amor por cada um de nós. Nós vamos cantar essa canção, e enquanto nós cantamos, você pode aí no seu lugar ter esse tempo com o Senhor, dizendo para Ele: Espírito Santo de Deus, eu não quero abrir mão da tua presença. Eu quero ser um vaso de honra. Um vaso de honra. Um vaso de honra. Peça isso ao Senhor nessa hora. Me faz um vaso de honra na tua presença, Senhor. Um vaso preparado para toda boa obra. Um vaso idôneo. Um vaso cheio da tua presença. Xarabassuri candarabassori andarabaxê. Rebalabassuri andarabassore candarabassori andarabacê. Oh, Espírito Santo de Deus. Xarabassere candarabassô. Oh, vem sobre nós, Senhor. Restaura, restaura ministérios. Restaura corações feridos, Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Obrigada, Jesus, porque o Senhor levou o peso do nosso pecado. Obrigada, Jesus, porque não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre
estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai, nessa noite, Senhor, no poder da Tua palavra e da ressurreição daquele que dentre os mortos deixou debaixo daquela cruz, sob a cruz, todo pecado, cativeiro, maldição, dor. Nós queremos nessa noite tomar posse da liberdade que temos em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para pecar, mas fomos chamados para viver uma vida abundante. Mas se algum de nós pecar, diz a Tua palavra em 1 João 1,9, nós temos diante de nós um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, nessa hora eu abençoo a vida dos meus irmãos. Vasos de honra na Tua casa, vasos de honra preparados para toda boa obra, vasos santificados, vasos puros para Deus, vasos que tenham valor, vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre Tua, Jesus, sempre Tua, Jesus, e não nossa. Obrigada, Senhor, porque essa é a casa do Pai, onde há pão com abundância, onde há fartura da presença e onde os Teus braços nos acolhem. Obrigada, Jesus. Querido, tenha uma certeza. Você agora vai cear. Hoje uma irmã me mandou uma mensagem perguntando uma questão específica. E eu falei assim com ela: irmã, pode cear em paz. Porque a Bíblia diz: no que depender de nós, tenha paz com os outros. Isso não depende da irmã. Eu não sei em que situação você se encontra hoje, mas não deixe de cear. Arrependa-se, conserte e participe da santa presença do pão e do cálice. Você que é batizado numa igreja evangélica, você que já passou por uma classe de batismo, você que está em comunhão com a sua igreja, a ceia não é da igreja evangélica batista Hebron, ela é do Senhor. Então, se você vem de uma outra igreja evangélica, pode cear. A ceia é do Senhor. Deus te abençoe, querido. Vamos aplaudir a Jesus, queridos. Glória a Deus por essa palavra. Somos vasos. Vamos deixar Deus trabalhar em nós. Vamos reclamar porque a pressão está grande, ou porque a roda está rápida ou lenta, segundo o nosso olhar. O Senhor sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Amém, queridos? Nós vamos orar abençoando os elementos da ceia. Uma pastora disse: você que é de outra denominação, já foi batizado, você está em comunhão com Deus, comunhão com a sua igreja, você pode participar conosco. Quem deve esperar? Aqueles que ainda não foram batizados. Mas eu queria que você ficasse à vontade, não fica constrangido: não vou participar. Não, querido, porque isso daí é uma maneira que a gente entende pela palavra que devemos fazer.
Então, primeiro a gente batiza, depois a gente pode, então, participar da ceia. E reforçando, se você não foi batizado e quer cumprir esse mandamento de Jesus, não é da Igreja Batista, não é da Assembleia, não, é de Jesus, aquele que crê e for batizado. Quem crê deve ser batizado, irmão. Quem crê deve confirmar a sua fé através das águas. Quando ele mergulha, quando ele passa pelo batismo, ele está confirmando a sua fé. Então procure hoje o Ronaldo, ele está ali atrás, Diácono Ronaldo, você pode passar, dar o seu nome, que já vai começar o próximo curso de batismo. Irmão Jairo e Ronaldo são os nossos professores. Próximo domingo já estamos iniciando a classe preparatória para batismo, que é dia 1º de maio. 1º de maio, nós teremos o batismo em nome de Jesus, amém? Então nós estamos correndo contra o tempo. Estenda suas mãos aqui à frente. Pai, nós abençoamos esses elementos, Senhor, da ceia, o suco da uva e o pão, que representam respectivamente o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, o sangue que foi derramado e o corpo que foi partido. Nós os abençoamos nesse momento. Agradecemos pelo privilégio que teremos de, daqui a alguns instantes, participarmos da ceia do Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós vamos louvar os diáconos. Irmão, preste atenção. Você não precisa ficar preocupado. Eu vou pegar a bandeja, eu vou passar para quem está do meu lado e aquele vai ficar assim. Não, os diáconos vão trabalhar para que todo mundo esteja com os elementos antes da gente cear. Ok? Enquanto cantamos, você vai ficar aí no seu lugar, vai cantar de olhos abertos, porque os elementos vão passar por você, ok? E daqui a pouco a gente vai estar ceando em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Os diáconos já podem começar a distribuição em nome de Jesus. E nós vamos adorar. Se você quiser falar com Deus, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Seja esse o momento seu com Deus. Seja esse o seu momento com Jesus. Alinhe o seu coração. Conserte o que precisa ser consertado. Coloque sua vida diante do Senhor. E vamos participar da ceia daqui a alguns instantes, em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. A terra
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Queridos, alguém deixou de receber ou pão ou cálice? Levante a mão que os diáconos vão até você. Se alguém deixou de receber ou pão ou cálice? Não? Amém. Queridos, essa é uma pregação sem palavras. A Bíblia diz que nós anunciamos quando nós ceamos. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Esse ato da igreja de cear é uma mensagem sem palavras. Porque nós estamos em mãos daquilo que é o símbolo maior da nossa fé. A vida e a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua volta. Tudo concentrado no pão e no cálice. E talvez você pergunte, por que Jesus fez isso? Eu quero te dizer uma coisa, por muito tempo na minha vida religiosa, eu me perguntava por que Jesus morreu. Eu não tinha noção do porquê, do sentido de Jesus ter morrido. Talvez ele morreu como um mártir, o Tiradentes não morreu? E outros aí não foram mártires? Então Jesus foi mais um, não, irmão. Quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende que Deus fez o homem para Ele, para se relacionar com Ele, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Ele peca, ele faz o que não deve, ele se distancia. E esse homem estava com um peso de condenação sobre ele, ele deveria morrer. Mas como que Deus, um Deus de amor, que criou o homem para se relacionar com ele, vai permitir uma situação dessa? Mas mesmo assim, ele também não poderia não exercer o juízo, porque senão ele não seria justo. Você sente uma indignação quando você vê um bandido ser inocentado, alguém que lesou, alguém que matou, ser inocentado, sem nenhuma condenação sequer, sem nenhuma restituição sequer. Nós nos sentimos injustiçados porque o nosso Deus nos fez a sua semelhança. Há um aspecto em nosso coração que clama por justiça. Deus é justo, Ele não poderia inocentar a mim e a você. Então Ele pensou,
eu vou mandar alguém que substituirá toda a humanidade. Mas não pode ser um pecador. Como é que um pecador vai inocentar um outro pecador? Precisava ser alguém puro, santo, justo, sem pecado nenhum. Irmão, não tinha um sequer na terra. Deus fez a contagem e disse assim, não dá. Anjo não dá porque ele não sabe o que é ser homem. Tem que ser alguém que passe pelo que eles passam. E aí vem Jesus, se fez carne, veio estar entre nós, mas nunca pecou. Jamais o engano se achou na sua boca. Nenhuma atitude que maculasse Jesus. Sem pecado. Ele era o sacrifício perfeito. Ele estava apto para ser o nosso substituto legal. Não faria então Deus uma injustiça em inocentar a todos? Não. Então vem cá, Jesus. O peso de todos eles, de todos os que já nasceram e de todos os que vão nascer, vão estar sobre você. Irmãos, mal a gente consegue lidar com os nossos. Jesus levou de todos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, diz o apóstolo João na sua primeira carta. Então Deus fez recair sobre ele as maldições, Deus fez recair sobre ele os pecados, Deus fez recair sobre ele toda iniquidade, Deus o fez enfermar, Deus o fez como um cordeiro que levou sobre si os nossos pecados. Irmãos, não tinha como chegar lá na cruz e não dizer, Deus, por que me abandonaste? Ele estava separado de Deus. Essa é a condenação maior de um homem, é a separação eterna de Deus. E Jesus foi separado por um breve tempo de Deus. Por que me abandonaste? Mas como ele não tinha pecado, irmãos, a morte não conseguiu detê-lo. Foi para a sepultura, 3 dias ali na sepultura, e ele já tinha dito, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o homem, o filho do homem, também ficará 3 dias e 3 noites. Assim também o filho do homem. Mas 3 dias depois, o pecado já havia sido condenado na pessoa de Jesus. O pecado já havia sido sentenciado e a pena já havia sido cumprida. Então 3 dias depois, o poder de Deus veio sobre a sepultura e levantou Jesus dentre os mortos. Se ele tivesse só morrido, irmãos, a palavra diz que a nossa fé seria em vão. Nós não teríamos sentido, o nosso Jesus morreu e está morto até hoje. Mas não, ele está vivo. Ele está vivo. E ele se apresentou durante um espaço de 40 dias a mais de 500 pessoas, comendo com eles, sendo tocado por eles. Não me detenha, Maria, para de agarrar minhas pernas, eu vou subir. Foi isso que Jesus falou para Maria. Não me detenhas. 40 dias, deu prova. Pode falar o que quiser, mas Jesus está vivo, 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 vivo. Glória a Deus. Aleluia. E o maior fato, a maior evidência, você diz assim, eu nunca vi Jesus. Mas irmãos, um morto não pode mudar a vida de uma pessoa como Jesus tem mudado a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas que um dia creram nele. Mudou a minha vida, mudou a sua vida também. Amém? Mas esse Jesus que ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas. E a Bíblia diz que há um tempo determinado em que Jesus vai voltar e vai nos levar para ele. Isso é o que a Bíblia chama de arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Irmãos, tem os eventos que vão acontecer, que estão acontecendo, mas uma coisa ninguém pode negar: Jesus está voltando. E eu quero estar com ele, queridos. A Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor.
O mundo que não creu será condenado, porque teve oportunidade e não quis, amaram mais as trevas do que a luz. Mas todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Portanto, querido, eu queria que você fechasse os seus olhos antes da gente cear. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui nessa noite? Porque essa é a pregação do Evangelho. Se você aceitar a Cristo, se você confessá-lo como seu Senhor e Salvador, e no seu coração você crer que Ele pode realmente mudar a sua vida, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se você quiser hoje tomar a melhor decisão da sua vida entregando-se a Ele, hoje é a oportunidade. O que é que eu preciso fazer? Duas coisas: você precisa crer que Jesus está vivo, que Ele deu a sua vida por você e que sem Ele você não vai para o céu. E a segunda coisa é confessá-lo com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida, que quem manda agora em você não é você, é Jesus quem manda em você. Pronto, se você estiver disposto a fazer essas duas coisas, acreditar e confessá-lo como seu Senhor, a Bíblia diz, você será salvo. Então eu queria perguntar: tem alguém nessa noite que desejaria fazer essa decisão de crer e de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você está aqui e você percebe que você precisa fazer isso, levante a sua mão onde você estiver, faça um sinal. A igreja está orando, a igreja está de olho fechado, mas se essa é a sua oportunidade, você quer aproveitá-la, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar, antes da gente cear, que você levante a sua mão fazendo um sinal. Tem alguém aqui? Quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não entendi o que era evangelho até hoje. Hoje eu estou entendendo. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem alguém hoje aqui? Quer fazer essa decisão? Estenda as suas mãos aonde você estiver. É a sua oportunidade. A dica que eu te dou é: não despreze, porque Jesus está chamando você para ser dele, para pertencer a Ele. Tem alguém hoje aqui? Quer fazer isso? Estenda as suas mãos bem altão, bem alto. Se não tiver ninguém, a gente vai cear, mas se tiver, eu ainda estou te dando a oportunidade de você aproveitar esse momento. Tem alguém? Faz um sinal. Aleluia. A palavra do Senhor Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e o deu aos seus discípulos. Por que só come quem batiza? Porque é um compromisso de discipulado que a gente assume com Jesus. Ele não ceiou com a multidão, Ele ceiou com os discípulos. Ele o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Em memória do Senhor, como igreja, juntos comamos o pão, símbolo do corpo e símbolo da aliança que temos com Deus e Deus tem conosco, em nome de Jesus. Levante o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmão, a igreja desde o primeiro século ela ceava. E a igreja da última hora vai estar ceando também, porque tem uma aliança com Jesus, é até que Ele venha. E em memória do Senhor Jesus, juntos tomemos o cálice, que é símbolo do sangue que nos comprou, não com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Tomemos juntos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí, Jesus? Glória a Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado: ei, Jesus te ama, viu?
Você pode sair daqui tendo essa certeza. Ele te ama até hoje. Glória a Deus. Aleluia. Ele não te amou só naquela hora, não. Ele vai te amar até o último dia. Agora, diga para ele assim: ame Jesus também. Ame Jesus também. Porque Jesus não vem buscar uma noiva apática, não. Não vem buscar uma noiva fria, não. Ame Jesus também. Amém, amados? Eu queria convidar o Abidiel. Cadê nossa equipe de boas-vindas? Cadê? Cadê vocês? Aqui. Abidiel e Stefano. Está aqui nossa irmã Júnia para receber vocês com outros irmãos lá embaixo. A irmã Evaldo está aqui, ó. A irmã Evaldo também faz parte. Cadê o... Vem cá, Stefano. Vem cá, Abidiel. Vamos aplaudir a vida deles em nome de Jesus? Quem tiver com vocês, vem também. Deus abençoe vocês. Voltem mais vezes em nome de Jesus. Tem alguém que veio com vocês? Vocês não, né? Então pode vir. Quem? Hamilton. Cadê o Hamilton? Hamilton, vem cá, Hamilton. Primeira vez, varão? Então vem cá. Quem veio com Hamilton pode ir também. Deixa eu explicar, viu, Hamilton? Talvez você não sabe, mas varão é uma linguagem nossa que quer dizer homem, viu? Porque às vezes quando a gente não é acostumado com essa linguagem, varão, o pastor está me chamando de um pedaço de pau. Não, não é isso não. Seja bem-vindo, viu, Hamilton? Deus abençoe, em nome de Jesus. Varão parece que é uma vara de... Não, né? Varão é uma linguagem nossa que fala de homem, né? Vamos agradecer a Deus por essa noite, estenda as suas mãos. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa família que veio adorar o Senhor nessa noite. Obrigado por esse tempo, por esse culto, por esse momento precioso que aqui passamos. Eu te peço, dá a cada um, Senhor, uma semana de paz, uma semana de vitória. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, de cairmos em tentação. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. Em nome do Senhor Jesus, e que tenhamos uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, povo de Deus, e todos os que estão espalhados pelo mundo hoje e sempre. Amém. Amém. A Vânia, isso, Vânia. Tem mais duas, né? A Cláudia também. E a Kathleen e a Giovana, isso. A Hortência do Clube